Pô, vamos entender um pouquinho mais o que a espiritualidade vem trazer para a gente sobre um mundo cruel que nós vemos hoje, de pessoas extremamente ricas, pessoas pobres. Por que isso acaba acontecendo, né? Então, a primeira pergunta dessa parte do Evangelho já diz assim, quer ver? Opa, eu tô na página errada. Primeiro, só vamos conceituar o que é riqueza. Só para... Busquei no dicionário, é um conjunto de bens materiais ou imateriais exteriores ao homem, que contribui para o seu bem-estar individual ou coletivo, direta ou indiretamente, para que é indispensável que sejam possuídos ou pelo menos usados pelos homens. E aí ele já começa perguntando assim, por que todos os homens então não são igualmente ricos? Por que vocês acham que todo mundo já não é rico assim, já todos nascemos ricos? Daí no Evangelho já é respondido exatamente com essas palavras, porque não são todos igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios e provenientes para conservar. Aí você fica pensando, caramba, né? Que resposta, né? E aí, então a gente vê que tem tanta riqueza, mas e se toda essa riqueza fosse dividida igualmente para todo mundo? Fosse distribuída igualmente para todo mundo? Será que ia ser suficiente o dinheiro? Pela quantidade de pessoas que nós temos no planeta hoje? Sabemos que existe uma grande quantidade de dinheiro no planeta, mas será que seria suficiente para todo mundo viver tranquilamente? E aí é exatamente isso que o Evangelho vem trazer para a gente. Não, cada um receberia uma parte mínima e insuficiente. Mas digamos que isso pudesse ser feito. Todo mundo dividisse igualzinho para todo mundo, a mesma quantidade. A partir de hoje, dia 10, né? Dia 10 hoje? Não, dia 8. Dia 8. A partir do dia 8, vai todo mundo receber a mesma quantia. Vamos supor que todo mundo vai receber aqui agora R$100. O que cada um faria com R$100 agora? Nada. Vamos supor que alguém guardaria? Quem guardaria, levanta a mão, R$100. E quem gastaria agora? Quem compraria um salgado gostoso lá embaixo? Aí, ó. Vocês concordam que aqui dentro, só desse salão, cada um teria feito algo com o dinheiro? Alguém teria pagado uma conta, por exemplo, está negativo no banco, pagasse uma conta, ele voltou, sei lá, se ele estivesse devendo R$100, ele pagou R$100, ele está sem dívida nenhuma. Quem não tinha dívida agora tem R$100. Quem não quis gastar tudo, mas quis gastar alguma coisa, agora tem 50. Gastou 50, agora tem 50. Então, é algo que o Evangelho traz para a gente. Se fosse dividido igualmente, uma hora ia deixar de ser igual de novo. Porque cada um é diferente, cada um aplicaria o dinheiro de uma forma, usaria ele como bem entende, vamos dizer assim, né? E aí é o que ele traz. Ele traz exatamente assim, ó, em pouco tempo essa igualdade deixaria de existir, em virtude das diferenças individuais. Uns a aumentaria, outros, talvez, a maioria, a gastariam na satisfação de seus desejos, das suas necessidades materiais, e em pouco tempo a desigualdade de dinheiro retornaria entre os homens. Aí eu pergunto para vocês, então, vamos supor que a gente descobriu que se dividisse tudo por igual, não seria suficiente. Então, se todo mundo aqui, por exemplo, nascesse ganhando, sei lá, R$10.000 por mês sem fazer nada, sem precisar sair de casa, quem trabalharia? Levanta a mão. Quem trabalharia aqui no salão ganhando 10 mil, mesmo ganhando R$10.000, trabalharia? De, sei lá, 40, 30 pessoas que temos aqui no salão, umas 4 levantaram a mão dizendo que trabalharia. Então, o que a gente consegue trazer com isso? Se 40 pessoas, 4 trabalham, são 10% dessas pessoas, o mundo evoluiria? Bem pouco. E é exatamente o que ele traz. Se a renda do mundo todo fosse, por exemplo, R$5.000, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada, você continuaria trabalhando? Se cada um recebesse somente o necessário para viver, haveria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ocasionam o progresso e o bem-estar da humanidade, pois desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e empreendimentos úteis. Quem estudaria
vou fazer ensino superior, vou fazer faculdade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pós, ganhando um dinheiro que já desce para viver bem. Hoje tem muita gente que tem todas as faculdades, pós-graduado, trabalha que nem um doido e não ganha 5 mil reais, 10 mil reais. E aí a gente fica perguntando, né? Então, tá bom, já que eu não posso ser rico, né, por enquanto, por que Deus permite a riqueza somente a algumas pessoas? A gente olha assim e vê lá aquelas pessoas que têm muito dinheiro, por que será? Como teste. Como teste é uma boa. Então, o que o Evangelho traz para a gente lá? O Evangelho traz que Deus concentra a riqueza a algumas pessoas a fim de testá-las e, na teoria, que essa pessoa que é rica, possui a riqueza, possa compartilhar com os outros que não são tão ricos, que não possuem a riqueza. É o que acontece? Eu vou ler a parte do Evangelho aqui, tá? Porque ele concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Assim conclui que Deus concentra a riqueza em alguns, para que esses a expandam em benefício de muitos, nas diversas maneiras, atendendo às diversas necessidades. Deus deu ao Espírito o livre-arbítrio, através do qual ele a sua evolução, segundo a sua vontade nas experiências vivenciadas. Quis ele que, assim, desenvolvesse todo o seu potencial intelectual no esforço de descobrir, criar, realizar e renovar. A fortuna é, pois, um meio de evolução moral, um meio de ação para o progresso. Todos a experiência no decorrer das reencarnações, ora uns, ora os outros, a fim de aprender, usá-la com inteligência e sabedoria. O que ele diz aqui para a gente? O Evangelho diz que, apesar de nós, por exemplo, não sermos ricos hoje, quantas encarnações nós já temos? Quem aqui sabe o número exato? Já fomos ricos? Já fomos pobres? E aí é isso que ele traz para a gente. Se nós não fomos ricos, se nós já fomos mais pobres, com extrema pobreza, nós vamos passar por todas as... Como você sabe o que é ser pobre sem ter sido pobre? E como você sabe o que é ser rico sem ter sido rico? E é isso que ele traz aqui para a gente. Então, assim, a desigualdade, ela acontece, infelizmente, ou felizmente também, por provações, por prova. Porque, vamos pensar assim, a pessoa que vem rica, ela tem menos provas do que a pessoa que vem pobre, por exemplo? Ou tem mais? Então, assim, se nós vamos passar por todos os níveis, vamos dizer assim, como pobre, como rico, vocês já responderam. Não é menor a prova que um do que a prova do outro. Então, assim, fica bem claro que a lei da reencarnação, ele diz assim, a desigualdade, então, é importante para a evolução das pessoas? Não estamos falando da crueldade que existe, somente da desigualdade, de pessoas que não são iguais, que têm rendas diferentes. Aí ele diz assim, desse modo fica bem claro que sem a lei da reencarnação, a desigualdade das riquezas não tem uma explicação no contexto do amor, da sabedoria e da justiça de Deus. Ela é justificada pela possibilidade e necessidade de todas a experienciá-la, assim como a pobreza, para o seu desenvolvimento espiritual de cada um. Nas leis divinas não há privilégio nem favores. Todos os habitantes da Terra, tendo de fazer sua evolução, experimentam igualmente na existência certa, segundo suas capacidades ou experiências adequadas para a continuidade desse processo. É o que a gente acabou de falar, né? Nós vamos vivenciar. Quem não vivenciou, um dia pode vivenciar. O Evangelho traz isso também. Quem ainda não, por exemplo, não foi rico, ou de repente não foi pobre, um dia vai vivenciar isso. Nós vamos passar por todas os níveis ali. Então, por exemplo, a pessoa que nasce pobre, ela pode ficar questionando Deus, por exemplo? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci desse jeito, sofrendo do jeito que eu estou? Será que pode? Questionar a justiça divina, do tipo, por que você permite que tais pessoas sejam tão ricas e eu seja tão pobre? Será? O que o Evangelho traz um pouquinho para a gente? Antes de nós reencarnarmos, nós escolhemos quais provas vamos passar.
certo? Todo mundo escolheu a prova que vai passar. Então, a gente acaba esquecendo um pouquinho disso. Quando a pessoa julga nesse nível, por que eu nasci pobre? Por quê? Você pode ter planejado isso em outra vida, você pode ter planejado isso antes de vir reencarnar, e é uma aprovação, você vai passar por isso. E aí, quer ver? Opa. E aí ele traz assim, o pobre não tem, portanto, motivos para acusar a previdência, nem para invejar os ricos, e este não tem pouco para se vangloriarem do que possuem. Se por um lado estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as espécies cessarão por si mesmo, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Então, assim, a gente aprendeu que, se fosse dividido todo o dinheiro, não daria para todo mundo. Se todo mundo fosse rico, mais da metade do mundo talvez não trabalhasse. Nós vamos passar por todos os níveis, vamos ser mais pobres, vamos subindo, classe média, ser rico, ser pobre de novo, ser rico, ser médio. Não sabemos quantas encarnações já estamos vindo, né? Então, pensando isso, então eu não tenho que ajudar ninguém, então é isso. Eu não preciso ajudar o pobre, então, caso eu tenha sobrando ou eu tenha possibilidade de ajudar. Eu falo, não, Deus escolheu assim, a pessoa escolheu assim, que sofra aí, eu fico aqui com meu dinheiro, super tranquilo. Será que é isso que a gente tem que fazer? Então, nós devemos ajudar, sim. Se podemos, devemos sim. Só uma pergunta, quem gostaria de ser rico aqui? Rico, assim, rico, fala, vou ser rico. Vou descer lá e vou comprar todos os salgados que tiver lá e vou comer tudo, porque eu sou rico. Só uma pergunta, se você fosse rico a partir de sair dessa palestra, todos os seus problemas seriam resolvidos? Não? Financeiramente seriam? Criaria-se outros problemas ou não? Muito bem, pelo menos todo mundo aqui consegue ter essa consciência. Porque às vezes as pessoas só pensam, nossa, vai ser maravilhoso ser rico, e esquece das consequências que vêm disso e as preocupações que vêm disso. Será que todo mundo aqui está preparado para ser rico? Muito bem. Então, assim, se tudo é passageiro, se é necessário passar por riqueza, pobreza, não devemos nos preocupar em ajudar? Devemos sim. E aí fica esse questionamento, o que nós estamos fazendo com o que nós temos para ajudar a esse mundo ser tão desigual? Nós sabemos que existe essa desigualdade e que nós vamos passar por todas as experiências, mas se a gente colocar na ponta do lápis, muitas vezes acontece a pobreza, por quê? A pobreza extrema, a ponto de a pessoa não ter algo para comer. Por quê? Por culpa de quem? Governantes, talvez. A gente pode generalizar que seria por culpa do egoísmo do homem, da ganância do homem. Nós vemos aí, recentemente, esses últimos anos, só vemos casos de corrupção, de pessoas que roubaram milhões, bilhões, enquanto tem pessoas que estão lá sem ter o que comer. Então, assim, a pessoa está passando por aquela necessidade só porque ela escolheu, talvez, passar por essa prova. Muitas vezes é por conta do egoísmo de muitas pessoas que outras sofrem mais. Então, nós ajudamos o próximo que está necessitando. Sei lá, se a gente está parado esperando o ônibus, alguém vem pedir algo para comer, a gente ajuda? Sempre. Então, a gente para pensar nisso e a gente acaba entrando num tema delicado, né, das pessoas que falam, eu dou dinheiro, eu não dou dinheiro. Não vamos entrar nesse quesito, porque cada um pensa de uma forma e acho que fica meio complicado falar, não, quem somos nós para julgar, você dá dinheiro ou você não dá dinheiro?
Mas a pergunta que eu fiz, será que se bater alguém na sua porta hoje e falar, estou com fome, me dá uma comida, todos dariam? Entendeu? Se a gente não pode ajudar financeiramente, a gente pode ajudar oferecendo tempo, por exemplo? Quantas pessoas aqui param um morador de rua e perguntam como ele está? Isso é para mim também, tá, gente? Os palestrantes, as palestras são mais para os palestrantes do que para os próprios assistidos, porque é só tapar na cara que a gente vai levando e vai fazendo. Caramba, poxa, nossa, olha, quantas pessoas param um morador de rua e perguntam como ele está? São pouquíssimas pessoas. É mais automático a gente olhar, ou ter medo, ou simplesmente falar, que situação, né? Enfim. Quem trabalha próximo do centro da cidade, da região ali mais próximo da Luz, Santana, tem muito morador de rua por lá. Principalmente ali perto da República, eu trabalhava ali próximo da República. Muitas vezes você não sabia se o morador de rua estava dormindo, se ele estava machucado, se ele estava morto, porque ele está lá, deitado. E quem parava e perguntava? Muita gente tinha medo. Então, assim, fica esse questionamento para a gente. Existe a desigualdade? Existe. Quando que isso vai acabar? Quando que a desigualdade vai acabar? A desigualdade cruel, a extrema, de extrema riqueza, a extrema pobreza, um dia vai acabar. Um dia vai ser menos cruel. Quando? Quando o homem deixar de ser orgulhoso, de ser ganancioso e pensar no bem do próximo também. A gente passou um tempo atrás aí por escândalos de, por exemplo, merenda de escola. Quantas pessoas lucraram desviando dinheiro de merenda da escola, enquanto pessoas ficaram sem comida? A culpa é dos pais, por exemplo, dessa criança que está na escola, a culpa é por elas não ter uma condição real, uma condição boa, ou é porque o orgulho e o egoísmo de determinadas pessoas fizeram com que isso acontecesse? Então, o Evangelho vem trazendo isso item 8 do capítulo 6, desigualdade das riquezas. Se vocês quiserem, depois vocês podem ir em casa. Ele traz exatamente isso. Quando vai acabar? Quando o homem deixar de ser orgulhoso e estamos passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quando tivermos mais maduros, essa desigualdade vai cessando. Mas, enquanto isso, a gente, pelo menos, queria deixar essa mensagem da palestra, o que nós estamos fazendo para fazer com que esse mundo não seja tão cruel, não seja tão desigual. E aí, eu vou escrever um pequeno textinho ontem, de noite já. Se cada pessoa for um pouco melhor, logo teremos um mundo melhor, mais justo, menos violento, sem tantas dores, tanto sofrimento. Sejamos nós a mudança que queremos ver, que comece por nós. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não nos esqueçamos jamais que a nossa maior riqueza é o que fazemos de bem neste planeta. É o amor que distribuímos ao próximo, é a caridade a quem fazemos a quem está necessitando. Essa é a nossa maior riqueza. Eu acabei esquecendo de linkar uma coisa. As pessoas que acumulam riquezas, para onde vai depois? Ou vai para outras pessoas, e o que ela fez com a riqueza dela? Nós vemos aí muitas pessoas que são ricas e ajudam instituições, ajudam anonimamente. Tem muita gente que acaba doando dinheiro sem que as pessoas saibam, mas muitos abusam, e muito, e não se importam com o próximo. Então, fica de mensagem da palestra que a nossa maior riqueza é o que a gente pode fazer de bem ao próximo. Essa é a riqueza que a gente vai levar. Tá bom? Eu acho que é isso, eu não tenho mais muito o que falar. É um tema, se vocês lerem em casa, ele tem umas 10 linhas no máximo, assim, 15 linhas desse trecho do Evangelho, né? Então, que a gente saia daqui um pouco melhor, tentando pensar mais no próximo, deixar de ser ganancioso, orgulhoso, deixar essas coisas para trás e tentar sempre ajudar o próximo que está precisando. Às vezes, ele está bem próximo da gente e a gente nem sabe. É isso, não tenho mais o que dizer.
Obrigado.